Olá, vamos resolver mais uma questão de limites. Dessa vez é o limite de uma função irracional que nós vamos usar um artifício para resolver essa questão, racionalizando o numerador. Em geral, quando a gente pega questões de função em que o denominador é um irracional, a gente tenta racionalizar o denominador. Aqui não. Aqui a ideia é racionalizar o numerador, para que a gente possa resolver o limite. A questão diz o seguinte: determine o limite de x tendendo a zero de raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x. Mário, por que eu não posso substituir o valor de x quando x for zero para resolver essa questão? Porque se você tentar resolver substituindo o valor que x tende, vai ficar, raiz quadrada de 1 mais 0 é raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Menos 1, 0. X tendendo a 0, você substitui o valor por 0, vai dar 0. Aí você vai ter a forma 0 sobre 0. E a forma 0 sobre 0 é um dos casos que eu já falei aqui no canal de indeterminação, que é o 0 sobre 0. A gente não tem como avaliar. O limite pode existir ou pode não existir. Nesse caso, ele disse o seguinte, sabendo que ele existe, e me deu as opções. Isso é sinal de que eu tenho que aplicar um artifício ou uma regra, que mais tarde eu vou mostrar uma regra de derivada muito interessante, que faz com que a gente resolva também uma outra gama de exercícios, que é chamada de regra de L'Hopital. Mas por enquanto, vamos só no artifício algébrico. Então aqui, qual é a dica que eu dei? Racionalize o numerador. Então eu vou fazer isso. Limite, aqui, limite de x tendendo a zero de raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x. E agora eu vou pegar a minha caneta vermelha e vou racionalizar o numerador. Como assim, Mário? Eu vou tirar essa raiz quadrada daqui. Como que eu faço isso? Multiplicando pelo conjugado. Vai ficar x mais 1 mais 1. Mas se eu multiplico o numerador, eu sou obrigado a multiplicar o denominador pelo mesmo tanto. X mais 1 mais 1. Isso aqui é a chamada racionalização. Racionalização do numerador. Foi isso que eu fiz. Eu racionalizei o numerador. Quando eu faço isso, evidentemente, o denominador vai ficar irracional. Mas não importa, porque aí eu acabo com a expressão 0 sobre 0. Porque o limite de x tendendo a 0 de raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre x vai dar 0 sobre 0. Que é uma indeterminação. Certo? Foi o que eu falei. O meu problema está aqui, Meu problema está aqui. Quando eu substituo esse valor por 0, vai dar 0 sobre 0. Para eu evitar o 0 sobre 0, eu estou racionalizando e vocês vão ver o que vai acontecer. Limite de x tendendo a 0, raiz de x mais 1 vezes raiz de x mais 1 vai dar x mais 1. Como isso aqui é uma diferença de quadrados, menos 1 vezes 1, menos 1, sobre x que multiplica raiz quadrada de x mais 1, mais 1. Aqui, os simétricos se cancelam. Então aqui isso vai ser limite de x tendendo a 0 de x sobre
x que multiplica x mais 1 mais 1. Olha lá que chique. Esse x some com esse x, vai dar 1. Então aqui, na sequência, eu tenho que limite de x tendendo a 0 de 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 mais 1. Notem só uma coisa. Eu terminei com a indeterminação 0 sobre 0 na hora que eu aplico esse artifício. Por que, Mário, que você termina? Porque, olha só, eu vou continuar substituindo 0 na minha função, mas eu já não vou ter mais a inconsistência. Porque aqui, ó, 0 mais 1, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Mais 1, 2. Sobre, olha lá, 1 sobre 2. Aqui eu vou ter limite de x tendendo a 0. Aí eu venho e substituo. Raiz quadrada de 0 mais 1, mais 1. Limite de x tendendo a 0 de 1 sobre 2. Só que é o seguinte, ó. Limite de c de x tendendo a um a qualquer é o próprio c. O limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de x tendendo a 0 de meio é a mesma coisa que meio. Resolvida a questão, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, letra D, meio. Usei um artifício. Está aí mais um artifício para que os internautas que queiram estudar um pouquinho de limite usem para resolver as questões de limite das provas que sejam de interesse de cada um deles. Fiquem bem, até a próxima videoaula. Forte abraço.